Estamos de volta com mais uma edição do nosso Jornal da Noite Brasil Soberano News. Nós vamos diretamente para o interesse. Depois de muita reclamação do advogado, dos familiares, o ministro Alexandre de Moraes resolveu, então, transferir o ex-presidente Bolsonaro da Papudinha, ou melhor, da sede da Polícia Federal para a Papudinha, onde lá tem mais conforto. E por falar em conforto, eu vou dizer para vocês alguns deles, que são muitos comparado com o que ele tinha ali naquele cubículo de 12 metros quadrados. Agora ele está indo, ou melhor, já está em uma área com 60 metros quadrados. Quer dizer, mais do que triplicou o espaço dele, praticamente, dizendo isso. Vamos então ao vídeo que mostra ao vivo como é um novo local onde ficará hospedado, ou melhor, onde já está hospedado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Então, nem dá para comparar, né, com as instalações em que ele se encontra agora em relação àqueles que encontrava lá na sede da PF, né, onde era um espaço mais ou menos onde estava o presidente Lula. E, por falar em presidente Lula, ele também ganhou algumas benesses que o Lula tinha. Por exemplo, ali, além de tudo que foi mostrado, ele vai ter um aparelho, né, de ginástica, tipo uma esteira, onde ele vai poder caminhar ali, se movimentar. Vai ter o pátio também, para ele tomar sol a hora que ele quiser, no momento que ele bem entender. Ele vai ter ali 4 banheiros, vai usar um apenas, já que essa sala de Estado Maior na Papudinha é, na verdade, uma sala, né, um alojamento que cabe 4 hóspedes, né, para não falar detento. Então, melhor falar hóspede, assim o pessoal não fica tão complexado com esse problema todo que envolve o presidente Bolsonaro. Por falar em presidente Bolsonaro, a Michele colocou lá nas redes sociais que a Papudinha é menos torturante do que lá na sede da PF, né? Então, menos torturante, por quê? Porque não tem o, o bendito ar-condicionado lá que fazia aquele ruído que torturava o mito. Então, lógico que o pessoal não gostou dele estar lá, e muito menos ele, né? Imagina aquilo ali, aquele ruído ali, já que era uma central do ar-condicionado, trabalhando 24 horas por dia. A Polícia Federal concordou em desligar das 17h30 até as 7h30 do outro dia para o Mito conseguir dormir. Tudo bem, mas só que depois, durante o dia, aquele inferno voltava de novo. Oh, não é fácil. A gente tem que se colocar também no lugar do presidente. Eu, se estivesse lá, eu ia ficar doido, eu ia ficar louco das ideias, eu ia pirar. Tá? Aquele ruído ali, ruidoso mesmo, pelo que foi mostrado nos vídeos anteriores, não era nem um pouquinho agradável. Então, lá na Papudinha, pelo menos agora ele tem um pouco mais de conforto, se bem que, por falar em conforto, o que os apoiadores querem, o que a família de Bolsonaro quer, é que o ministro Alexandre de Moraes conceda a tão sonhada, né, novamente, prisão domiciliar. Bom, aí vamos voltar nessa questão aí, que ela é bem interessante de analisar. Ele já teve a prisão domiciliar, e vocês lembram bem o que aconteceu. Aquela história de tentar romper a tornozeleira deu muito ruim. E eu vejo que agora é muito mais difícil dele conseguir voltar
a prisão domiciliar em virtude desse comportamento anterior. E o que me estranha também, o que é estranho, é que o ex-presidente, como foi militar, ele sabe muito bem que o comportamento enquanto militar, ou até mesmo como ex-militar, em caso de prisão, né, ou fora dele mesmo, numa vida normal, o militar, o ex-militar, deve ter um comportamento exemplar, até diferenciado de um paisano comum, até porque ele tem mais responsabilidade, mais obrigação perante ele, a sua família e o Estado, né? O seu Estado pleno de exercício de cidadania como militar ou mesmo ex-militar. Então, eu espero que ele tenha um comportamento melhor, né? Pare um pouco essa pressão para cima do Xandão, porque daqui a pouco é o Xandão que vai entrar com um processo contra a família de Bolsonaro, contra a família dos apoiadores, dizendo que está sendo torturado pelos apoiadores do Bolsonaro, pela família de Bolsonaro, em tanto insistir, bater nessa tecla de prisão domiciliar, que não é bem assim. E por falar em não é bem assim, o próprio Xandão, no despacho que ele deu, ele deixou bem claro que a situação de Bolsonaro, tanto lá na sede da PF como agora na Papudinha, não é uma colônia de férias, não é um hotel. Ele está ali na condição de preso, ele está ali segundo, né, consta e reza no processo de execuções penais, ele está cumprindo pena. E mesmo sendo um apenado, ele deve ter bom comportamento. Tendo bom comportamento, ele pode, inclusive, sair mais cedo para casa. E assim, do jeito que está, a situação só tende a piorar. Se bem que melhorou muito para ele, né? Todas as regalias que ele tem aí, os presos comuns não têm. Isso também, por um lado, é ruim, porque pode abrir precedente para outros prisioneiros que achando que querem, né? Que devem ter essa mesma regalia, já que a lei supostamente é igual para todos, os outros deveriam ter essas mesmas benefits, só que não tem. E por falar em benefits, uma das benefícios que o presidente não conseguiu é a Smart TV. O Procurador-Geral da República, o ministro Gonet, disse que a Smart TV poderia dar acesso à internet e, devido ao seu histórico, poderia prejudicar ainda mais a situação atual em que ele se encontra e até mesmo os próprios ministros do STF. Então, não foi visto com bons olhos a história aí do pedido da Smart TV. Mas ele tem TV agora, banho quente, cozinha. Por falar em cozinha, além do quarto bonito que vocês viram ali, foi autorizado, inclusive, pasmem, que a a família dele, os advogados possam, inclusive, colocar guardas, né, lá na extensão da cama, para que ele não caia para um lado ou para o outro, para não voltar a se machucar novamente. Veja que a preocupação do ministro Alexandre de Moraes é muito mais do que humanitária, né? É algo assim surpreendente, por assim dizer, né? A bondade dele conceder tudo isso que foi pedido, certo? Pessoal, gostaram do vídeo? Curta, comente, compartilha para levar nossa informação para mais gente que ainda não sabe de tudo que está acontecendo no nosso país. Aqui, um jornalismo sério, imparcial e independente. Como tenho dito em todos os meus vídeos, todos são bem recebidos aqui, independente de cor ideológica, partidária ou religiosa, todos aqui são irmãos, irmãos brasileiros. Estamos lutando por uma mesma causa, estamos lutando também em busca da verdade e da justiça, independente de quem seja e para quem seja. Estamos aí na luta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, tamo junto e até a próxima edição.